E é meu convidado neste Jornal da Noite o Ministro dos Transportes, Dr. José Luís Sá Nogueira. Muito boa noite, obrigado pela sua disponibilidade. Boa noite. Eu gostaria de ouvir uma confirmação sua, uma notícia que se está a especular nestas últimas horas, que Pedro Barros, CEO da Cabo Verde Airlines, terá pedido a sua demissão. É verdade ou é mentira? Bom, nós temos um quadro neste momento para fazer uma mudança a nível da governação da TACV e que não é algo que vem sendo pensado agora, mas que tem a ver com a necessidade de reforçar a eficiência e da performance de funcionamento da TACV. Isto quer dizer o quê? Pedro Barros pediu a sua demissão da companhia? Não, Pedro Barros não pediu a demissão. O que há é, de facto, um acordo para a mudança da governança da empresa. Isto quer dizer o quê? Significa que vai haver mudança a nível do Conselho de Administração. Continuará o presidente continuará o CEO da empresa, sairão os administradores? Não, sairá, portanto, alguns administradores, ficarão outros. Nós temos 2 administradores não executivos, não é? E temos 3 administradores executivos e haverá, portanto, mudança a nível do Conselho de Administração. Este fim de semana, 2 aviões dos TSAV que estavam a voar tiveram problemas. E depois eu encontrei nas redes sociais, em datas diferentes, testemunhos de pessoas, fotografias que falavam de aviões em péssimo estado, barulho nos motores. Inclusive houve deputados nacionais que no Parlamento também fizeram estas observações e apelavam à intervenção da AC. Não é coincidência mais, num fim de semana, 2 aviões, não sei se são alugados à mesma empresa, terem problemas operacionais? Bom, primeiro, não são aviões das mesmas empresas. São de aviões empresas diferentes. De empresas diferentes, portanto, provavelmente pode ter sido uma mera coincidência. Segundo, as avarias, de facto, vêm acontecendo e temos tido algumas semanas com avarias, sobretudo no fim de semana, o que para nós não é normal, não é normal. E essas 2 avarias ou incidentes também não consideramos ser normal. A AC, que é a Autoridade Aeronáutica Civil, que tem... Mas estas avarias acontecem porque os aviões estão obsoletos? Não. Essas avarias acontecem mesmo nos aviões que não são obsoletos. Há aviões que são novos e que por vezes têm mais avarias do que aviões com maior idade. Tudo depende da manutenção, da qualidade da manutenção. E nesse caso, são aviões que estão sempre a ser inspecionados, auditados, e a própria Autoridade Aeronáutica também acompanha e faz inspeção desses aviões, como, aliás, o presidente da AAC já informou, há toda uma segurança no quadro regulamentar e técnico operacional que permite, de facto, garantir que esses aviões estão em condições para operar. Neste momento, os TSAV estão a operar com o Boeing para tentar tirar as pessoas dos aeroportos onde o Boeing consegue aterrar. Quanto é que está a custar à empresa a operação com este Boeing? Bom, neste momento nós não pensamos nos custos, nós pensamos nos cabo-verdianos, portanto, que Mas isso vai ser custoso para os cofres do Estado. Mesmo assim, nós temos que garantir, custo que custar, a mobilidade dos cabo-verdianos interilhas, mesmo daqueles que nos visitam e que querem conhecer as outras ilhas. Portanto, está já definido pelo Governo que a questão da conectividade interilha é uma questão de soberania. Não interessa o custo, obviamente, o que interessa é a eficiência na gestão operacional e financeira da empresa, mas um país arquipelágico como Cabo Verde não tem como assegurar a conectividade eficiente entre ilhas se não houver subsídio do Governo. Isto quer dizer o quê? Que a nova companhia que vai nascer, Linhas Aéreas de Cabo Verde, vai necessitar desse tal subsídio do Governo para ser sustentável? O Governo definiu um quadro de obrigações de serviço público. Aí define, de facto, as condições para se fazer a compensação financeira no caso de haver rotas deficitárias. É nesse contexto que o Governo, de facto, vai fazer a compensação financeira e também, se necessário, subsidiar a operação sempre que assim for necessário. Isso não é algo novo, basta ver o que acontece nos Açores. Nos Açores há um subsídio de mais de 70%. Ilhas Canárias, a mesma coisa. Obviamente, Cabo Verde não tem as condições financeiras
para fazer as mesmas coisas, mas é óbvio de que um país arquipelágico não tem outra forma senão assegurar a estabilidade da operação interilhas, mesmo que isso tenha que ser subsidiado ou compensado para assegurar a sustentabilidade operacional e financeira da companhia aérea que estiver a operar. E já há uma data para esta nova companhia entrar em funcionamento? Tudo está indicado para ser brevemente. Eu digo brevemente porque não quero avançar com datas, não é? É uma questão de precaução. O Primeiro-Ministro disse que será no máximo até final deste ano. Isso, obviamente, não é? Mas vai ser bem mais do que o final deste ano, não é? Vai ser durante este trimestre. Para não dizer, talvez, este mês. O problema é que na aviação civil é necessário que haja, de facto, alguma prudência na definição de prazos, porque são detalhes técnico-operacionais que, às vezes, nem todo mundo consegue perceber disso, mas que a aviação civil exige para se cumprir com os requisitos técnico-operacionais de segurança. Ontem o presidente da AC, na entrevista que nos deu, falava que já para a semana, portanto, esta semana que estará a entrar, chegaria um avião certificado que vinha de Toulouse. Não sei se esse avião vai entrar nestas contas da nova empresa que se chama Linhas Aéreas de Cabo Verde. Sim, essas duas aeronaves vêm inicialmente para ser operado com a TACV, porque essa companhia aérea ainda não está certificada, portanto não pode incorporar essas aeronaves no seu AOC. Por isso é que, transitoriamente, está-se a incorporar na AOC da TACV para depois se fazer a transferência definitiva para Linhas Aéreas de Cabo Verde, a LACV. Isto vai ser também breve, uma vez que está-se a prever que brevemente Linhas Aéreas de Cabo Verde será certificada, já tem todos os processos praticamente aprovados pela Autoridade Aeronáutica Civil, o que significa que, chegando as duas aeronaves, mesmo entrando na TACV, imediatamente poderá, em 15, em 30 dias, ser transferido para a Linhas Aéreas de Cabo Verde, que passará a ser a dona, de facto, dessas duas aeronaves. E a Linhas Aéreas de TACV irá funcionar inicialmente com duas aeronaves, não é? Com duas aeronaves, mas E conseguirá dar resposta Não. ao... Não vai conseguir. Portanto, então vamos continuar com os mesmos problemas. Não vamos continuar com os mesmos problemas. Não vamos continuar. O que vai acontecer é o seguinte: houve toda uma projeção, todo um estudo de viabilidade, com base nos dados históricos de que com duas aeronaves, até 3 aeronaves, era possível dar a resposta. Mas a demanda está muito aquecida neste momento no mercado. Portanto, já ultrapassamos praticamente 2019, antes da pandemia, em termos de demanda. O que significa que o próprio estudo previa a possibilidade de 3 aeronaves. Então, a terceira aeronave já está sendo trabalhada no sentido de vir, mas eu estou convencido que mesmo 3 aeronaves não vai ser suficiente. Então, já estamos a trabalhar para que tenhamos mais 2 aeronaves. Quando eu digo mais 2, é incorporado no AOC, na certificação de Linhas Aéreas de Cabo Verde. Mas enquanto não acontecer isso, porque é um processo que demora, nós vamos continuar a ter aviões em wet lease para reforçar a capacidade de resposta à demanda que está efetivamente muito Quando o senhor fala num estudo, este estudo é o quê? É o tal plano de desenvolvimento estratégico e de negócios que vocês tinham lançado um concurso internacional? Isto é outra coisa? Não tem nada a ver. Isso tem a ver com a TACV. Quando eu digo, é o plano de negócios de Linhas Aéreas de Cabo Verde, que foi efetuado ainda no ano passado, no sentido de se projetar a empresa e avaliar a sustentabilidade da empresa e quantos aviões que são necessários, número de passageiros a transportar, custo operacional, receita operacional, deve-se ou não operacional e o que é necessário em termos, eventualmente, de subsídio, tendo em conta as diferentes rotas. Aqui eu quero só acrescentar uma coisa. Apesar dessa instabilidade operacional que nós temos tido, Cabo Verde está a operar com 3 aeronaves. Isso já não acontecia há muitos anos. Só aconteceu em 2017, quando a TACV e a Binter estavam a operar ao mesmo tempo. Aí havia 3, 4 aeronaves a operar. Neste momento, o plano de rotação, ou seja, o network, a ligação interilhas, foi mudado, foi reconfigurado.
por forma que se consiga ligar todas as ilhas entre elas. Quando a Binter estava a operar, praticamente racionalizava a operação, ficando o hub na praia. Hoje nós aumentamos a frequência para o Maio, aumentamos a frequência para São Nicolau, há voos entre São Vicente, São Nicolau e Sal, entre Boa Vista e Sal, entre Boa Vista... Ou seja, aumentou-se o número de frequências, aumentou-se, portanto, as rotas e as ligações entre ilhas, isso é que aumentou, de facto, a demanda. Então, uma pressão muito forte na oferta. Isso nós temos que resolver, mas esse é o modelo que deve funcionar, porque vai permitir uma maior coesão territorial entre as ilhas. Portanto, é um modelo que exige mais aeronaves e mais recursos, mas é o que resolve o problema do país. Quando fala é isso que estamos a trabalhar. Quando o senhor fala em mais recursos, recordo que os TSV ao longo destes últimos anos têm recebido muitos avalos e provavelmente é a empresa pública que mais avalos do Estado tem recebido. Esta nova empresa vai deixar de receber estes avalos? Vai estar em condições do Governo não se preocupar com esta questão? Temos que separar uma coisa que é a TACV Internacional e Linhas Aéreas de Cabo Verde, que tem o objetivo de atacar tudo aquilo que são as necessidades do país. Obviamente que há um estudo de viabilidade que demonstra a sustentabilidade dessa nova empresa. Se houver necessidade de haver aval para contrair crédito e investir, obviamente tem que se fazer, porque a empresa está a começar, a empresa tem um capital social de 700 mil contos, obviamente isso vai ser materializado ao longo do tempo, mas enquanto não começar a operar, a gerar receita, terá que ter, de facto, financiamento bancário. E não há como uma empresa nova que não tem, de facto, acionistas privados e que é 100% do Estado de não ter uma garantia bancária. E essa garantia bancária tem que ser dada, de facto, pelo Estado. Há muitos pilotos e tripulação que, penso eu, estão sem voar porque a TSV não tinha voos e os aviões que estão aqui estão a ser operados por tripulantes estrangeiros. Estes pilotos, esses tripulantes, vão transitar dos TSV para a nova companhia? Não. A TSV não tem nada a ver com a nova companhia. A TSV tem os seus pilotos, a nova companhia tem os seus pilotos. A nova companhia contratou praticamente todos os pilotos que estavam no mercado com a saída de Bestfly, com a saída de Quando Binter. fala de pilotos, fala da tripulação toda? Tripulação toda. Portanto, comissários de bordo? Comissários de bordo todos. Portanto, contratou exatamente para poder operar linhas aéreas de Cabo Verde. Portanto, não vai buscar nenhum piloto a nível da TACV que continue a operar. E são todos nacionais, não é? São todos nacionais. As agências de viagem têm criticado os TSV por causa das dívidas avultadas que neste momento têm que a empresa tem com eles. E dizem que já contactaram o Governo para tentar saldar estas dívidas e que isto coloca em causa a sustentabilidade das agências de viagem e dos operadores. O que é que o Sr. Ministro poderia dizer a esta... A história é diferente. Não é a TACV que deve. Quem deve é Bestfly. O que está a ser trabalhado entre o Governo e a Associação das Agências de Viagem é no sentido de o Governo, face a retirada da Bestfly do mercado, poder, de facto, ajudar as agências de viagem a resolver essa questão de bilhetes que compraram e que Mas não havia um ajuste de conta entre a Bestfly e a Transportadora Aérea Nacional? Não tem absolutamente nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. O que tem é uma dívida da Bestfly para as agências de viagem e o Governo está a tentar viabilizar uma forma de, através da TACV, aceitar esses bilhetes para esses passageiros poderem voar com a TACV. Obviamente, a TACV, com o Governo, enquanto um dos acionistas da Bestfly, vai assumir a parte que lhe cabe, enquanto que a outra parte é da responsabilidade do acionista maioritário da própria Bestfly. Ao longo destes tempos, quando o Governo retirou-se do mercado aéreo interno, houve muitas críticas por parte do PAICV, que foi um erro estratégico, a empresa não deveria ter feito isso, deveria ter ficado no mercado interno. Passados uns anos, voltamos a apostar no mercado interno com uma companhia aérea nacional. Como é de dizer, dá razão à oposição por ter feito este reparo? Não dou razão por uma razão muito seguinte. Primeiro, quando em 2016 o governo atual entrou em funções,
TACV tinha 3 aeronaves. Tinha uma aeronave completamente desmontada, canabilizada, não é? E tinha mais 2 aeronaves que fez uma venda e depois alugou para operar. Quando alugou para operar, entrou em default, ou seja, em dívida de novo para com o lessor, aquele que comprou os próprios aviões da TACV que não deveriam ser vendidos. E quando não conseguia vender, pagar o aluguer desses aviões, o dono do avião mandou aquilo que se chama notice, que é para suspender a operação dos aviões, dando um prazo que, se não suspender, os aviões serão reexportados. O que significa que, naquela altura, a TACV estava em risco de não poder continuar a operar no mercado doméstico. E, nessa altura, conseguiu-se negociar com os donos do avião, no sentido de pagar a dívida, de fazer uma montagem no sentido de substituir esses aviões por aviões com aluguer mais barato para poder assegurar a sustentabilidade dos aviões e não perder esses aviões e deixar o país completamente descoberto. Consequentemente, isso foi feito e foi garantido até o surgimento da Binter, que funcionou sem problema, com estabilidade, não é? E que só parou a sua operação, como nós todos sabemos, por causa do impacto da pandemia, que foi sufocante, não só para a Binter, mas para todas as companhias aéreas do mundo. Perante essa situação, o governo agiu imediatamente para garantir a continuidade da operação no mercado doméstico, porque é sagrado. E conseguiu, emergencialmente, com o Best Fly, funcionou bem, mas depois, o Best Fly também entrou com problemas de inoperacionalidade ou de operação instável. Então, o governo teve que entrar de novo com a TACV perante a ameaça da retirada do Best Fly. E funcionou desde março a esta data com 3 aviões com estabilidade. Só nos últimos meses é que tem havido alguma instabilidade, porque há uma pressão muito forte na atualização dos aviões, porque há uma demanda aquecida e, consequentemente, tem havido avarias e tem havido essa instabilidade operacional que é indesejável. Não pode continuar. O governo não está satisfeito com essa situação, mas o governo já estava com um plano para ter aviões próprios, que são os 2 aviões que vão chegar agora e mais 2 que vão ser adquiridos, exatamente para estabilizar a operação e garantir que o país não venha a continuar a ter a instabilidade que tem neste momento, por uma razão muito simples, porque são aviões de terceiros, são aviões que nós não temos o controle em termos de manutenção, em termos de supervisão, não obstante haja fiscalização, auditorias permanente pela AAC e também pela TACV. Sr. Ministro, eu estive no mês de julho nos Estados Unidos da América com o Primeiro-Ministro e uma das questões que mais os imigrantes colocavam é quando é que os TACV voltavam a operar para o aeroporto de Logan, em Boston. E o Primeiro-Ministro deu a garantia que até o final deste ano estes voos iriam recomeçar. Em que pé está a negociação? Vai ser possível? Não vai ser possível? Estamos a trabalhar nisso. Ainda hoje estivemos a discutir os vários cenários da operação para os Estados Unidos. Estamos a montar... Quando se discute cenários, é sinal que vai haver uma luz verde por parte do governo norte-americano? Obviamente, não é? Sem isso não é possível operar para os Estados Unidos. Portanto, Cabo Verde já foi objeto de... Não, estou-lhe a perguntar, quando estão a trabalhar neste cenário, é sinal que vai haver esta luz verde? É sinal que vai haver essa operação para os Estados Unidos. Não vou avançar com a data, obviamente, mas vai haver operação para os Estados Unidos e estamos a trabalhar nesse sentido. A não ser que aconteça algo imprevisível, não é? Mas que vai acontecer, pelo menos tendo em conta os fatores que nós controlamos, vai acontecer. Eu tive acesso a um estudo de mercado em relação aos TACV
é extremamente negativa em relação à transportadora e cita atrasos frequentes e prolongados, aeronaves antigas e mal conservadas, atendimento ao cliente deficiente, com comunicações inadequadas, taxas elevadas de bagagem. Os viajantes consideram a tripulação simpática e que há um bom catering a bordo, que hoje em dia não acontece em muitas companhias, mas é uma companhia não recomendável para viajantes com horários apertados. Este não é um retrato muito bom para uma transportadora nacional de um país que tem o turismo como a sua principal, um dos seus principais motores da economia. Não é. Agora, eu acho que aqui é preciso separar duas coisas. Eu acho que quando falam de aeronaves velhos, não devem estar a falar dos dois Isto é um estudo que foi feito há menos de um ano. Pois é. Quando falam de aeronaves velhos, devem estar a referir às aeronaves que estão no mercado doméstico, porque as aeronaves que nós temos não são velhos. E Boeing 737, 800 Falava dos voos internos. Era uma avaliação feita em relação aos voos internos. Não. Se for voo interno, aí eu concordo. Eu concordo que... Então, como podemos mudar a imagem da empresa? É isso que eu disse antes, não é? É preciso separar as duas coisas. A TACV não estava no mercado doméstico há alguns anos, desde praticamente 2017. Quando assumiu o mercado doméstico em 2024, assumiu, mas com aeronaves de terceiros. Portanto, não usando a sua tripulação, não usando o seu staff técnico. Portanto, avião é em ACMI. ACMI significa avião, tripulação, manutenção e seguro. Mas o PSV também acusava o atual governo de ter destruído ou de ter acabado com a empresa que fazia a manutenção dos TSV. Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa porque quando houve a privatização da TSV, com a entrada da Icelandair, uma empresa de facto conceituada e que deu de facto provas de que sabe de facto gerir o modelo de hub e que começou a fazer isso em Cabo Verde no primeiro ano, 2019, já com alguns sinais positivos, mas que, de acordo com o estudo de viabilidade, só conseguiria ter o equilíbrio a partir do segundo, terceiro ano, que é normal. Nessa altura, a manutenção para o mercado doméstico, quando a TACV tinha, a TR já não tinha nessa altura, já não fazia sentido. Portanto, os mecânicos, os técnicos que ficaram na TACV, a oficina, o centro de manutenção da TACV, manteve-se, não foi retirado, simplesmente direcionado para aviões Boeing, não para a TR. Para a TR, praticamente, a própria Binter captou quase todos os mecânicos que a TACV tinha e alguns dos mecânicos também reformaram-se. Porque essa é uma área em que é necessário investir fortemente a nível da manutenção. Porquê? Porque a população envelhece, o tempo de formação demora o mínimo 3 anos, então há que se investir fortemente na formação de mecânicos, de técnicos de manutenção. Uma última pergunta. O senhor conhece o mercado muito bem, trabalhou neste setor muitas vezes, foi administrador do TSV. Onde está o pecado capital do setor da aviação aqui em Cabo Verde? Bom, eu não falaria de capital, do pecado capital. Os custos estão elevados para um arquipélago? Primeiro, o setor da aviação é muito caríssimo? Vamos separar duas coisas. Primeiro temos o mercado doméstico. Um mercado pequeno, um mercado que tem um ambiente arquipelágico, altamente intenso em termos de operação, voo, não é? Pouso, decolagem, tudo isso, portanto, acaba por exigir ter uma manutenção muito forte, exige uma tripulação adicional, não é? E exige, portanto, que se tenha várias aeronaves para não sobrecarregar as aeronaves se forem em número reduzido. Portanto, uma coisa é o mercado doméstico, que nós temos que estabilizar e que já temos o plano de estabilização que eu contei anteriormente. Portanto, a nova empresa, as 2 aeronaves, adquirir mais 2 aeronaves, reforçar sempre com o ETLISE para cobrir a demanda. Em relação ao internacional, é outra história. Com a renacionalização da TACV, a TACV teve que ser remontada para recuperar
não é, a sua atividade, recuperar as suas rotas, estabilizar e dar um salto qualitativo. E aí, é sim, tem um investimento muito pesado. E para que uma companhia aérea possa ser rentável, tem que ter volume. Porque sem volume não consegue ter o cash flow suficiente para assegurar a sustentabilidade. As companhias aéreas, a nível mundial, o lucro varia entre 1% a 3%, aquelas que têm o lucro. E a maior parte não tem o lucro. Veja, por exemplo, durante muito tempo o que acontecia com a TAP. Veja o que acontece com, por exemplo, a Air France ou KLM. Veja o que acontece com a SATA. Os prejuízos que tiveram em 2024, quer a SATA, quer a Air France, tudo isso não é, são companhias nacionais. E ainda bem que Cabo Verde tem uma companhia nacional, porque a maior parte dos países africanos não tem uma companhia aérea. Cabo Verde tem uma história linda de aviação civil. E Cabo Verde é um país arquipelágico. E está, portanto, isolado em termos do mercado mundial. E mesmo a nível interilhas, tem que assegurar a sua coesão territorial. Então, tem que ter uma companhia aérea nacional. É uma questão estratégica, é uma questão de regular o mercado, é uma questão de ligar a nossa diáspora, é uma questão de, em situações de crise, nós podemos manter a conectividade internacional, porque tudo pode mudar de um dia para o outro em relação às companhias aéreas internacionais. E se não tiver uma companhia aérea nacional, vai ser pior ainda. E nós temos que estar conectados ao mundo. O nosso mercado é o mundo, não é Cabo Verde. É por isso que temos que apostar em termos de o hub aéreo e em termos, portanto, de expandir o nosso mercado para ter a sustentabilidade da operação. Muito bem, agradeço ao Ministro José Luís Sá Nogueira, Ministro dos Transportes.